Irmãos e irmãs, boa noite. Que a graça do nosso bondoso Senhor possa ser derramada na nossa vida nessa noite mais uma vez. Com alegria muito grande, estou aqui mais uma vez com os irmãos para assim meditarmos na palavra do Senhor. Reverendo Antônio está retornando da reunião do Supremo Concílio, chegará logo mais à noite, então durante a semana ele já estará com os irmãos. E eu hoje tenho o privilégio, grande privilégio e responsabilidade, juntamente com os irmãos, compartilharmos da palavra de Deus. Nada diferente, nada de novo, mas a palavra do Senhor, ela sempre renova em nossos corações. E eu quero ler um texto muito conhecido, convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 25, eu irei ler do verso 31 ao verso 46. Mateus 25, do verso 31 ao verso 46. Eu irei ler, os irmãos da igreja acompanhem a leitura deste texto, que diz assim a palavra do Senhor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que, sempre que eu deixar de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos. Louvamos ao Senhor porque Tu és bom. Tu és, ó Pai, o nosso Senhor, nosso Rei, aquele que nos criou, aqueles que nos chamou antes da fundação do mundo. E nós, ó Pai, somos gratos e somos alegres por isso, Senhor, ter nos chamado e nos escolhido. E nessa noite, nós abrimos a Tua palavra, nós assim lemos a Tua palavra. E nós rogamos ao Senhor, através do Teu Santo Espírito, ó Senhor, venha, ó Pai, aplicar, ó Santo Espírito, a Tua palavra em nossos corações, para que nós possamos assim fugir do pecado, para que nós possamos assim viver para a glória do Teu nome, para que um dia nós possamos estar reinando com o Senhor na eternidade. Por isso nós te louvamos com gratidão e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.
Nós queremos, através desse texto, abordar umas questões muito importantes para a nossa vida. Dois destinos eternos: o céu e o inferno, na justiça, na graça de Deus. Com o tema principal: no julgamento final, Cristo revelará publicamente dois destinos eternos: a vida eterna para os que pertencem e o castigo eterno para os que rejeitaram o nosso Senhor. Repetindo, Cristo revelará publicamente, será em público, dois destinos eternos: a vida eterna para os que com ele, para os que pertencem a ele, e o castigo eterno para os que rejeitam o rejeitado. Essa é a verdade do Senhor para nossas vidas e para a vida da igreja. Então, queridos, a doutrina do céu e do inferno, ela não foi criada para satisfazer curiosidades, mas para conduzir pecadores ao arrependimento e confortar os santos com a esperança da glória eterna. Nós que somos santos, chamados pelo Senhor, separados pelo Senhor, desde a fundação do mundo, nós precisamos ter essa esperança. E a nossa esperança, ela está na glória eterna. A nossa esperança, ela não está aqui. A nossa esperança não está nos prazeres desse mundo, esses prazeres transitórios. Essa é a esperança a qual nós, que fomos chamados, que fomos aceitos pelo Senhor, precisamos ter em nossa mente e em nosso coração todos os dias, para que todos os dias nós possamos viver para a glória de Deus, almejando um dia estar na glória do Senhor. É isso que é a nossa caminhada aqui nessa terra, porque nessa terra nós somos apenas peregrinos, nós estamos apenas passando, nós almejamos a terra celestial. Mas também conta uma história de um missionário. Essa história diz que esse missionário estava viajando por uma região montanhosa. Ele encontrou uma placa indicando dois caminhos. Um caminho era largo, bonito e parecia mais fácil. O outro era estreito, íngreme e difícil. E ao lado havia um velho guia que sempre estava ali e lhe dizia sempre: o caminho largo parece agradável, mas termina num precipício. O caminho estreito exige esforço, exige perseverança, mas conduz à cidade onde há vida. Muitos viajantes riam do velho guia e escolhiam o caminho mais fácil. Poucos acreditavam nele. Então aqui, meus queridos, quando Jesus fala do céu e do inferno, ele faz exatamente isso. Ele não está assustando as pessoas. Ele está advertindo pecadores sobre a realidade da vida eterna, que muitos nos dias de hoje têm desprezado. Muitos nos dias de hoje, tendo um conhecimento raso de Deus, têm desprezado a vida eterna. Têm colocado as suas prioridades nas coisas deste mundo, sabendo de todas as pessoas, que um dia o Senhor irá nos chamar. Um dia nós iremos prestar conta diante de Deus. E muitos, nos dias de hoje, não estão dando ouvido, como não deram ouvido aqui a essa história deste homem. Então a pergunta não é se gostamos dessa verdade ou não. A pergunta é: qual caminho estamos seguindo? A pergunta é: qual caminho nós estamos seguindo, você e eu? Qual o caminho? Então, o contexto desse texto de Mateus, especialmente capítulo 24 e 25, formam um sermão escatológico. Jesus aqui está ensinando sobre a sua segunda vinda, e ele virá. E nós sabemos disso, porque ele prometeu
E no final deste sermão, aqui em Mateus 25, ele descreve o juízo final. Não é uma parábola comum. É uma descrição solene da realidade futura. A realidade minha, a realidade sua, a realidade de todos nós. E nós, na última semana, ficamos chocados com o que aconteceu em Marabá, onde aqueles 4 jovens perderam suas vidas. Muitas vezes nós não estamos preparados para esse dia. Nós sabemos que esse dia vai chegar. Então, é uma descrição solene da realidade futura, que um dia todos nós estaremos com o Senhor. Devemos prestar conta. E nesse dia final, que retrata o texto de Mateus 25, o juiz será Cristo. Ele não será mais o nosso advogado, aquele que nos defende, aquele que foi para a cruz para nos salvar, aquele que foi para a cruz para ser humilhado, para ser desprezado. Ele será o juiz. E nesse dia, a palavra de Deus diz que o julgamento será perfeito. E a sentença será eterna. A sentença será eterna e será perpétua. Então, queridos irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar nesse texto é o céu, é a herança preparada por Deus. Então, o céu é a herança preparada por Deus para os seus, para aquele que Ele escolheu, chamou antes da fundação do mundo. Você já meditou nisso? Que você e eu, nós fomos chamados antes de Deus criar todas as coisas. Ele já nos chamou, já nos escolheu. Observe, querido, a partir do verso 40, verso 34 desse texto. A partir do verso 34 ao verso 40. Que diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos digo que, sempre que eu fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, meus queridos, primeiro ponto: o céu, a herança preparada por Deus para nós. Então, observemos aqui, nesses versos que nós lemos, 4 verdades. Primeiro, que o céu foi preparado por Deus, não foi preparado por outra pessoa. Então, o texto diz: o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha onde nós iremos habitar com o Senhor. Isso revela a soberania total de Deus. Não depende de outra pessoa, não depende de ninguém. Que Deus é soberano, foi Ele que criou. E que desde a eternidade Deus preparou um povo para si. Mostrando que antes da fundação Ele escolheu, separou, está preparando um povo para reinar com Ele na eternidade. João Calvino fez um comentário dizendo a seguinte frase: Cristo mostra que a salvação dos eleitos depende do eterno propósito de Deus e não do mérito humano. Então nunca depende de mim e de você. Depende do Senhor. Isso nós chamamos de eleição da graça. Pura graça e misericórdia do Senhor.
Abramos, por favor, lá em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. A partir do verso 4. Verso 4 ao verso 7. Que diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, meus queridos, o Senhor nos chamou um povo para si, para que um dia estará com Ele, reinando e adorando o Senhor. O segundo ponto que nós podemos observar nesses versos, que o céu é a nossa herança. A nossa herança não está aqui. A nossa herança o Senhor preparou para que um dia nós pudéssemos desfrutar juntamente com Ele. Então não é salário, é herança. Filhos recebem do Pai herança. Servos e trabalhadores recebem pagamento, recebem salário. Observamos, por favor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha que maravilha! Sermos herdeiros dessa graça maravilhosa de Deus para nossas vidas. Já paramos para meditar nisso? Que tamanha bênção da salvação a qual o Senhor nos chamou, nos elegeu, de forma que nós somos herdeiros, somos filhos herdeiros de Deus, porque fomos adotados. Então, meus queridos salvos, os salvos entram porque foram adotados em Cristo. Você já leu a respeito da doutrina da adoção? Que maravilha! E quando alguém, uma pessoa, uma família, se dispõe a adotar uma pessoa, olha que maravilha! Vai adotar aquela pessoa, aquela criança, com todos os defeitos, com todas as falhas. É pura graça e misericórdia de Deus. Assim somos nós. Fomos adotados pelo Senhor. Mesmo sendo os imperfeitos, mesmo sendo pecadores, Deus diz, olha, o Senhor nos chamou. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. E o terceiro ponto que nós também observamos aqui, nesses versos que nós lemos, é que as boas obras não salvam, como muitos ainda por aí creem. Mas é pura graça e misericórdia de Deus. Jesus menciona no texto que deram comida, que deram água, que visitaram, que serviram. Mas o texto é muito claro que essas obras não compraram o céu. Que essas obras foram evidências da fé. É isso que está mostrando esse texto. Isso que vem mostrando que todas essas obras a qual não fizeram, que deveriam ser obras da fé, da evidência, da verdadeira fé a qual eles tinham. João Calvino também faz um comentário deste texto, sobre esse assunto. Ele diz, as obras são evidências da fé, jamais a causa da justificação.
Então as obras são evidência da fé. Se nós cremos que um dia nós iremos reinar com o Senhor na eternidade, onde nós iremos encontrar os heróis da fé, onde nós iremos encontrar os mártires do Evangelho, onde nós iremos encontrar aqueles nossos entes queridos que morreram em Cristo. Isso deve evidenciar a forma a qual nós vivemos aqui nesses dias. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então qual a pergunta que precisamos fazer diante disso? Minha vida demonstra que pertenço a Cristo? Minhas atitudes demonstram que eu pertenço a Cristo? Meu testemunho demonstra, meu testemunho diário, a minha vida diária, onde eu estiver, demonstra que eu pertenço a Cristo? Que eu estou caminhando aqui, almejando morar numa terra celestial? As palavras que eu falo demonstram que eu sirvo a Cristo? As pessoas que olham para mim, eu demonstro para elas que eu sirvo a Cristo, que eu sou diferente? Então, se nós formos salvos, nós iremos produzir frutos. É isso que o Senhor está nos dizendo através desse texto. Não eram as obras a qual eles deveriam fazer para serem salvos, para serem alcançados, mas essas obras eram evidência daquilo que eles tinham entendido. O segundo ponto desse texto, meus queridos, vai do verso 41 ao verso 46, que é: o inferno é a justa condenação dos ímpios. Observe, a partir do verso 41, diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então o inferno é a justa condenação dos ímpios. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz: apartai-vos de mim. Essa talvez seja a palavra mais terrível da Bíblia, onde o próprio Deus, aquele que nos criou, aquele que através do seu único filho entregou na cruz para ser humilhado, para ser crucificado, para nos salvar. E ele diz: apartai-vos de mim. Primeira observação aqui desse texto é que o pior do inferno é estar separado de Cristo. Quando ele diz: apartai-vos de mim. Então o inferno não é apenas sofrimento. Inferno é a ausência da comunhão com Deus. Isso aqui que nós vivemos aqui, adorando o Senhor, com alegria, com gratidão, na comunhão dos santos, reunindo domingo após domingo, apenas um ensaio do que nós iremos estar diante do Senhor, diante do próprio Deus. E cada um de nós seremos chamados pelo nome. Então o inferno, o pior do inferno é estar separado de Cristo. É ter ausência da comunhão com Deus. É onde toda a graça comum termina. É onde toda a oportunidade acaba, não tem mais oportunidade.
Não tem mais como se arrepender. Não tem mais como pedir perdão. O pior do inferno é tudo isso. Onde aqueles que para ali irão não terão mais o advogado para os defenderem, para defender suas causas, para perdoar os seus pecados. E a segunda coisa é que o inferno é o lugar de punição consciente. O texto diz para o fogo eterno. Então Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outro personagem bíblico. Quando nós vamos lá para Lucas 16, a partir do verso 19, onde retrata ali a parábola do rico e do pobre, do Lázaro, se lembram? Ele estava ali atormentado, em chamas. Ele diz: Senhor, mande alguém que fale disso aqui para meus parentes, para meus irmãos que estão ali, vivendo um mundo desregado, para que eles não venham sofrer da forma a qual estou sofrendo. Então a palavra de Deus é muito clara que há uma separação, mostra que é impossível mudar de destino após a morte. É impossível. Martinho Lutero fez o seguinte comentário, a seguinte frase: Cristo advertiu frequentemente sobre a condenação eterna para despertar os homens do sono do pecado. Meus queridos irmãos, muitos ainda estão dormindo. Muitos estão ainda dormindo no pecado. Terceiro ponto aqui, desse texto, do 46, verso 46, que diz: E irão estes para o castigo eterno. Mostra também que o castigo é eterno. Então, a palavra usada para a vida eterna, ela também é usada para castigo eterno. É vida eterna e também é castigo eterno. Se a vida também é eterna, o castigo também é eterno. Há um comentário também de Jonathan Edwards que diz: a eternidade do castigo revela a infinita santidade daquele contra quem o pecado foi cometido. Então, a eternidade do castigo revela a infinita santidade daquele contra quem o pecado foi cometido. Então, meus queridos, o inferno não é injustiça, é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. O terceiro ponto desse texto do capítulo 25 é que o juízo revelará quem pertence a Cristo. Agora, volte um pouquinho e observe do verso 31 ao verso 33. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então Cristo aparece como o rei dos reis. Então todos os povos estarão diante dele. Todos nós. Todo mundo. E ali, meus queridos, não haverá mais recursos. Ali não haverá mais advogado, porque esse rei é o juiz. É o juiz que irá julgar, é o juiz que irá condenar. Por isso que o texto, no verso 33, diz: E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Ali não haverá mais recursos.
Ali não haverá mais apelações. Ali não haverá mais pedido de perdão. Ali tudo será revelado. Todas as nossas vidas será exposta diante de todos. O juízo final não descobrirá novos fatos para Deus sobre nós. Apenas manifestará diante de toda a criação a perfeita justiça de Deus. Então, meus queridos irmãos, os salvos demonstram sua fé todos os dias. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, os salvos demonstram a sua fé em Cristo, com perseverança. Sabemos que o Senhor é a nossa única esperança de salvação. Os perdidos demonstram sua incredulidade. E o julgamento revela. O julgamento não cria, o julgamento revela. Então hoje muitos perguntam: quem será salvo naquele dia? Hoje muitos não têm certeza de sua salvação. Hoje muitos ainda não entenderam que Cristo veio, foi para a cruz, para ser crucificado, morto, ressuscitar no terceiro dia, e que um dia aqueles que creram, aqueles que foram escolhidos, reinarão com eles. Muitos ainda não entenderam isso. Mas naquele dia, Cristo responderá. Naquele dia, tudo será exposto. E aqui, em quinto lugar, a única esperança entre o céu e o inferno é Cristo. Não tem outra esperança. Não tem outro lugar a qual nós podemos colocar a nossa esperança. Não tem um objeto. E nós observamos que todo esse texto aponta para Cristo. Porque foi quem morreu para que pecadores não fossem condenados. Foi Jesus. Quem suportou a ira de Deus na cruz? Quem voltará para julgar o seu povo? Jesus. Então, meus queridos irmãos, Charles Spurgeon faz um seguinte comentário, ele diz a seguinte frase: aquele que confia em Cristo jamais verá condenação, porque Cristo já suportou o seu juízo na cruz. E lá em Isaías 53 nós vemos isso, nós temos conhecimento disso. O texto diz que ali ele não tinha aparência. O texto diz que ali ele foi humilhado, totalmente humilhado. O texto diz ali que era homem de dores. Ali ele padeceu. Então aquele que confia em Cristo jamais verá condenação, porque Cristo já suportou o seu juízo na cruz por nós, por amor a mim e a você. Então quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem rejeita o Filho permanece debaixo da ira de Deus. Você já creu no Filho? Você já creu naquele que deu a vida por você? E você conhece alguém que ainda não creu, não crê nesse Cristo que deu a vida por nós? Você conhece alguém? Talvez no seu trabalho, talvez na universidade, talvez em casa. Conhece? Uma pergunta para você meditar. Para você meditar e pensar: o que eu tenho feito? Será que através da minha vida eles vão conhecer a Cristo?
Eu quero assim voltar à história do viajante. Lembra do viajante? O viajante lá dos dois caminhos. Uma parecia fácil e a outra parecia difícil. E somente no final descobriu-se qual conduzia a vida. Jesus também é assim. Ele nos apresenta dois destinos. Não existe três. Não existe segunda oportunidade após a morte. E nós sabemos disso. Não existe. Não existe neutralidade diante de Cristo. Existe dois caminhos: vida eterna e condenação eterna. Texto aí que o Senhor vem nos dizendo em Mateus, verso 31 a 46, é isso. Que existe dois caminhos: vida eterna e condenação eterna. E cada pessoa caminhará para um desses destinos. Não tem como fugir. Porque esse é o nosso final. Não tem como escapar. Não tem como escapar do juízo de Deus. Nós estamos caminhando para esse dia, mas nós não sabemos quando será. Nós não sabemos quando será esse dia a qual o Senhor irá nos chamar, a qual dia nós iremos se apresentar diante dele. E a diferença entre esses dois caminhos não está em nossa bondade, sabemos disso, está em Cristo. Precisamos, meus queridos irmãos, depositar nossa confiança total em Cristo, porque Ele é tudo para nós. Então imagine novamente aquele viajante diante daquela bifurcação ali. Ele tinha liberdade para escolher o caminho, mas não tinha liberdade para escolher o destino de cada estrada. E assim também acontece conosco. Hoje Deus, por meio de sua palavra, coloca diante de nós destinos eternos. O céu e o inferno. E Cristo é o único caminho que conduz à vida. É o que diz lá em João. O que diz João 14, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A decisão de segui-lo é tomada nesta vida. Vou seguir a Cristo, porque Ele me chamou. E a eternidade apenas confirma o caminho escolhido. E você? Realmente já pertence a Cristo? Se você pertence a Cristo, viva com essa esperança. Vivamos, querido, com essa esperança. Viva nessa santidade e perseverança. Perseverança por quê? Porque nós sabemos que há uma herança preparada, separada para nós desde a fundação do mundo. Essa é a nossa esperança, por isso nós precisamos perseverar. E se você ainda não se arrependeu, ou talvez não confiou totalmente em Cristo, talvez tenha confiado na sua vida, talvez tenha dado prioridade a tantas outras coisas, talvez não tenha priorizado o dia do Senhor. Talvez não tenha tido o prazer de estar na comunhão dos santos. É preciso hoje ouvir o chamado do Evangelho. Não endureça seu coração. Não endureça. Então, o mesmo Salvador que julgará o mundo é aquele também que hoje oferece perdão, oferece vida eterna a todos que vêm a Ele com fé. Então estejamos nessa esperança, nessa caminhada. Na verdade, a caminhada cristã não é apenas uma caminhada, como nós estudamos aqui no domingo anterior. É uma maratona. E essa maratona é longa. Que nós estejamos perseverantes.
Então hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, para que com alegria, um dia, todos nós possamos se apresentar diante de Deus com alegria, porque essa é a herança a qual o Senhor tem reservado para nós antes da fundação do mundo. Ele tem um povo reservado e separado para Ele. Tudo para o louvor da glória dele. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas a nossa alegria, a nossa certeza que precisamos ter no coração é que nós fazemos parte desse povo. E é por isso que nós nos alegramos, porque nós somos escolhidos, fazemos parte desse povo, povo eleito, povo que adora ao Senhor, que serve ao Senhor. Que o Senhor possa realmente, queridos, ser o centro do nosso coração e das nossas vidas, para o louvor da glória dele. Vamos então orar? Pai querido, nós louvamos ao Senhor pela porção da tua palavra, que é viva e eficaz. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu. Nós te louvamos, Pai, porque nós fazemos parte do teu povo. Não porque somos perfeitos, não porque somos merecedores,